Esse vídeo aqui ele vai servir para te explicar se você deve seguir como um fotógrafo que faz qualquer tipo de trabalho ou se você deve seguir como um fotógrafo que vai se especializar em uma área. Eu espero poder responder isso para você com clareza e ajudar você nessa tua caminhada. Bom, então vamos lá. Primeiro passo é entender que a tua câmera ela faz vários tipos de trabalho, né? A tua câmera provavelmente faz fotos e vídeos, né? Então hoje em dia é muito comum que as câmeras tenham ali a função de vídeo também. E você pode sim, né, tanto trabalhar com a parte de foto, quanto trabalhar com a parte de vídeo, quanto fazer os dois, dominar os dois. Entenda que qualquer que seja o caminho, seja para fotografar, para fazer vídeo ou para fazer os dois, você vai precisar evoluir no teu estudo, tanto fotográfico quanto de vídeo, né? Então, para fazer ali as fotos e fazer uma entrega de material muito bacana, muito legal para o teu cliente, ou para fazer um vídeo muito legal e entregar para o teu cliente também, você vai precisar estudar referências, estudar sobre luz, sobre composição, sobre tratamento, né? Sobre as cores, né? A forma de fazer a composição, tudo isso muda. A luz que você utiliza para fazer uma foto é bem diferente da luz que você utiliza para fazer um vídeo, né? Você pode até utilizar ali mecanismos e estratégias para utilizar, por exemplo, a mesma luz contínua para fazer a foto, para fazer o vídeo, mas por via de regra são coisas distintas, né? Mas você pode sim unificar as coisas e trabalhar de uma única maneira, com fotos, com vídeo, para casamento, para festa infantil, para família, para gestante, em parto, com alimentos, com modelos. Não há nenhum tipo de regra ou de bloqueio quanto a isso, tá? Você, enquanto fotógrafa, você pode executar trabalhos em diversas áreas, né? O que eu, como especialista em fotografia gastronômica, tenho para dizer sobre isso, né? Como que eu enxergo isso? Eu acho que fica muito mais fácil para você que está começando agora na fotografia estabelecer ali um ou dois campos onde você vai efetivamente atuar. Então, por exemplo, com fotos de comida e com fotos de produto. São essas as duas áreas que eu quero atuar principalmente, né? Você vai focar os teus esforços, vai focar a tua atenção para essas áreas. Então você vai poder estudar sobre a composição fotográfica dentro da fotografia de alimentos, a composição fotográfica dentro ali dos produtos, como você pode valorizar os produtos, que tipo de iluminação você tem que fazer, que tipo de lente que você tem que ter, porque tudo isso faz muita diferença, né? Um fotógrafo, por exemplo, de gastronomia, ele vai ter um tipo de setup, um tipo de equipamento, um tipo de luz que ele pensa, completamente diferente, por exemplo, de um fotógrafo de evento, um fotógrafo, por exemplo, de casamento. Ele vai pensar a luz de uma outra forma, ele vai pensar a história de uma outra forma, ele vai ter que ter outros equipamentos com ele para contar a história da forma como ele quer, né? Então não são iguais, apesar da câmera poder fazer fotos tanto de comida quanto de casamento, o estudo e a necessidade desses equipamentos, a forma como esses equipamentos são utilizados pelo profissional, vai depender muito daquilo que você quer alcançar. Por via de regra, realmente nada impede que você possa fazer um casamento no sábado, uma festa infantil no domingo, na segunda-feira atender um retrato e na terça atender um restaurante. Nada impede que você tenha essa sequência de trabalhos, tá? Mas eu, enquanto profissional, e olhando e observando a forma como se tornou mais fácil para mim vender o meu serviço, estudar e me posicionar dentro do mercado como um especialista, o quanto isso facilitou para mim a venda, a prospecção, a negociação e até a forma como eu me comunicava com os meus clientes do que antes de tomar a decisão de me especializar dentro do mercado gastronômico, né? Quando eu fazia várias coisas. Dentro da minha história como fotógrafo, eu já fotografei esportes, eu já fotografei modelos, eu já fotografei para agências, eu já fotografei produtos, eu já fotografei diversas coisas, restaurantes, já fiz retratos pessoais, já fiz festa infantil, já fiz casamento, já fiz freela de muitas coisas, entende? E claro, né, tudo isso compôs minha renda, tudo isso fez com que eu fosse evoluindo meu olhar cada vez mais. Então não foram trabalhos descartados, né, não foram coisas jogadas fora que não me servem para nada. Hoje, por exemplo, quando eu tenho que fotografar um chefe de um restaurante que está pedindo ali um retrato para utilizar em uma campanha ou para utilizar em uma revista ou uma matéria que vai sair sobre ele, eu trago muito sim daquela experiência que eu tive retratando pessoas, trabalhando nas agências com os modelos, né? É óbvio que isso tudo me serve como bagagem para que hoje eu possa, por exemplo, fazer uma direção com um chefe. Nenhum tipo de conhecimento, na minha opinião, é perdido, né? A gente tem que encontrar sempre uma forma de reutilizar ele. Só que hoje, por exemplo, eu não vendo retratos, eu não trabalho mais com isso. Então eu nem sequer penso em estratégias para retrato, né? Porque isso não faz parte do meu dia a dia. Hoje o que eu trabalho é dentro do mercado gastronômico, com restaurantes, com marcas. Então eu vou muito mais para esse lado e tenho uma facilidade de posicionamento para isso por me colocar como um especialista.
Então eu tenho um portfólio muito bem estruturado para isso, eu tenho um site que se comunica muito bem com isso, né? Todos os meus canais de comunicação e de prospecção, eles são voltados para isso. Então quando qualquer pessoa esbarra no meu nome, ela não tem dúvida daquilo que eu faço. Ela sabe que eu sou um fotógrafo especializado em gastronomia e que se ela tem um restaurante e ela precisa refazer o cardápio dela, eu sou um profissional indicado para isso. Tem essa necessidade de reforçar a minha argumentação, porque ela já está muito bem estruturada para isso. Você entende? Então eu nem preciso provar, né? Quando eu mostro meu portfólio, a pessoa muitas vezes já viu no meu site, já viu no meu Instagram as fotos que eu faço. Eu só utilizo fotos no meu material, só utilizo fotos que fui eu mesmo quem fiz, né? Então eu não utilizo inteligência artificial, não utilizo banco de imagens, nada disso. Todas as fotos que estão ali são fotos que eu fiz e que eu tenho capacidade, por exemplo, de replicar caso seja necessário, né? Então, às vezes as pessoas usam para se vender fotos de banco de imagem, fotos feitas com IA. Não faça isso, tá? Não vá por esse caminho, tá? Então, assim, é possível você viver da fotografia como um especialista? Sim, porque o mercado é muito grande e sempre vai ter demanda, seja qualquer área que você escolha, tá? Um fotógrafo para e-commerce, um fotógrafo de casamento, fotógrafo de festa infantil, de gestante, de parto, de newborn, sabe? Todas as áreas têm uma demanda muito grande por bons profissionais, por profissionais que atendem com qualidade, com empatia, que entregam material no prazo, né, que têm conhecimento técnico de verdade e não simplesmente ficam tentando enrolar o cliente, né? Então, se você é um desses profissionais que quer pegar uma dessas áreas, levar essa bandeira para frente, você vai ter sim muito mercado, muita margem para crescer. Se você quer seguir o outro caminho, né, de ser ali um fotógrafo genérico, digamos assim, que atende várias áreas e não uma só específica, você vai precisar sim ter uma clareza na forma como você apresenta o teu trabalho, né? Você vai precisar quebrar um pouco a tua cabeça na forma como você apresenta isso. Por quê? Porque uma coisa é eu vender um pacote para uma gestante, outra coisa é eu vender um pacote para um restaurante. São coisas diferentes, entende? Como eu falei, as composições de cena, a preocupação em direção, os cuidados que eu tenho que ter, por exemplo, com uma gestante e com um prato, são completamente distintos. Tá? Então entenda que você pode sim se manter genérico, né, atendendo várias áreas, vários ramos dentro da fotografia, mas você vai precisar ainda assim ter um cuidado com a forma como você apresenta o teu trabalho na hora que você vai vender e principalmente estudar e dominar mais do que uma área, o que às vezes pode ser algo muito complexo, muito difícil, né? Já é difícil muitas vezes a gente dominar uma única área e às vezes dominar 2, 3, 4, 5 torna a coisa ainda mais complicada. Tá? Então, assim, a minha recomendação para quem, por exemplo, faz mentoria comigo é se especializa em uma área, 2 no máximo, né? Fica ali entre 2 áreas, pelo menos nesse começo. Depois você pode ir expandindo essa situação, né? Você pode ir para uma terceira, para uma quarta área, sem problema nenhum. Você pode até depois se tornar aí um fotógrafo que é aberto para qualquer tipo de trabalho. Mas num começo, num primeiro momento, foca em uma área, em 2. E aí começa a se posicionar muito bem. Cria um bom portfólio, um portfólio que se vende sozinho, né? Um portfólio que reforça a tua autoridade, que mostra o quanto de técnica você tem. Por quê? Porque na hora da venda, quando você vai passar o valor, por exemplo, para um cliente, é muito importante que você tenha transparência nesse domínio e nessa autoridade para passar para ele. Ele precisa enxergar isso em você, que você vai dar conta de resolver o problema que ele tem, que você vai dar conta de entregar o serviço que ele está buscando, né? Seja qual for a área. Quem está querendo contratar um profissional, um fotógrafo profissional, está querendo resolver um serviço, uma demanda que existe, né? Seja cuidar do meu casamento, seja renovar o meu cardápio digital. É uma demanda que existe e eu preciso ter a certeza de que eu vou desembolsar uma grana, né, para um profissional que vai dar conta do trabalho, né? Então, tenha essa certeza quando você estiver apresentando o seu material, né? E não simplesmente, eu fiz essa foto aqui, mas eu também faço aquela, também tenho aquela outra, porque daí você vai estar dando um tiro no pé, né? Você é um profissional que cisca em várias áreas, mas que não domina de fato nenhuma delas, tá? Então, assim, o equipamento nessa hora pouco importa, né? Pouco importa se você vai estar fazendo com a melhor câmera do mercado ou com uma câmera que coube no teu orçamento. Pouco importa, não é isso que a gente está discutindo aqui, né? O equipamento nessas horas ele não importa, mas você precisa ter um domínio desse equipamento e mais do que isso, entender como que esse equipamento que você tem à disposição
luz, câmera, rebatedores, difusores, o teu próprio olhar precisa estar atento para resolver aquela situação, aquele serviço que você está sendo contratado, entende? E aí a gente parte para um outro ponto, né, que eu sempre vejo muitos profissionais falando também, que é justamente o ponto de vídeo e foto, né? Como eu falei, a tua câmera provavelmente ela faz vídeo e faz fotos. E hoje em dia é uma necessidade do mercado atender as redes sociais, a demanda por fotos e vídeos que as redes sociais geram para os negócios, né? E para as pessoas mesmo que você não atenda negócios, né? Pessoas jurídicas, que você atenda lá casais, pessoas que querem fazer um retrato, mas não um retrato profissional, um retrato próprio, né? Um ensaio fotográfico. Você precisa ter esse domínio para, através das fotos, poder elaborar esse material que vai ser entregue para a pessoa. Depois você pode até evoluir para aumentar ali o teu ticket, né? Fotos impressas, um álbum, né? Uma composição fotográfica para a pessoa. 2, você precisa dominar essa parte dos vídeos para poder fazer ali um making off, poder fazer uma entrega de um vídeo, por exemplo, para a pessoa ou para o negócio, além daquilo que foi contratado, né? E para que você possa mostrar que você também domina essa parte de vídeo, que hoje é algo muito presente dentro do mercado fotográfico, né? Muitas marcas procuram um profissional que dê conta da fotografia e que também possa produzir um vídeo, que também possa produzir ali um vídeo curto, um vídeo longo, um vídeo institucional, por exemplo, né? Porque você já vai ter esse equipamento. Então é tranquilo para você dominar essa outra parte e seguir com isso. Mas mesmo assim, mesmo que você domine foto e vídeo, eu ainda recomendo que você faça isso de maneira especializada. Ou seja, foto e vídeo dentro de um mesmo nicho, né? Eu acho que nichar o seu negócio de fotografia, ele vai ser um passo muito importante para que você caminhe e prospere dentro da sua carreira, né? Dentro da sua profissão. Porque quando você coloca, olha, é esse público que eu quero, é esse serviço que eu entrego, é dessa forma que vai ser feito, e eu crio meu portfólio para embasar cada vez mais isso, para fortalecer cada vez mais esse argumento. Aí eu acho que você está caminhando para uma posição muito sólida dentro do mercado, porque você não vai ser a pessoa que fotografa qualquer coisa, né? Que comprou uma câmera e que acha que pode fotografar o mundo. Não, você vai ter um olhar treinado para um tipo de trabalho específico, e isso certamente vai abrir muitas portas para você, tá? Na minha experiência pessoal, isso foi sim algo que abriu muitas portas, tá? Quando eu entendi que me especializar na fotografia gastronômica seria um avanço muito grande para o meu estudo, para a minha prática fotográfica, para a minha profissão e para a minha carreira. Quando eu entendi isso e quando eu fui em frente, eu segui com isso, realmente a coisa mudou bastante. Hoje eu tenho um portfólio muito sólido, eu já trabalhei com muitas marcas grandes desse cenário gastronômico, com restaurantes muito grandes, premiados, com chefes badalados, né, aqui da cidade, de fora da cidade. Eu já viajei trabalhando com a fotografia gastronômica. Então, assim, abriram várias portas por conta dessa decisão. E eu recomendo a você, faça essa decisão, seja ela qual for, escolha o ramo que você tem mais facilidade, que você tem mais paixão, que você se encanta mais, né, que você gosta de passar horas e horas consumindo conteúdo sobre, que você gosta de passar horas e horas estudando sobre. Escolha esse ramo e siga em frente. E aí depois, quando você já estiver consolidado, quando você já estiver bem estruturado dentro da tua carreira, dentro da tua profissão, aí sim você escolhe abrir o leque e fotografar para outras áreas, outros mercados. Mas num primeiro momento, escolha uma especialização, faça essa especialização, que com certeza isso vai dar um retorno muito grande para você. Eu sou Micael Tresca, fotógrafo gastronômico, e se você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui, não esquece de compartilhar, de curtir e de comentar aqui embaixo. Qual que é o ramo de fotografia que você vai se especializar ou que você já é especialista? Um abraço e até a próxima. Tchau.